Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 4, versículo 23 a 31. E solto eles foram para os seus e encontraram todos os que lhes disseram, os principais, sacerdotes e anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio, Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Meu irmão, a igreja sempre cresceu, e quero que cada irmão escute bem o que a gente vai ministrar hoje pela manhã. A igreja sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Se você olhar a história da igreja, todas as vezes que os tempos começavam a ficar difíceis, o povo se unia, o povo se quebrantava, o povo ouvia mais Deus e havia um crescimento na igreja. A igreja cheia do poder do alto, ela pode ser perseguida, ela pode criarem problemas contra ela, mas sempre ela vai triunfar nas adversidades. Pedro e João, em face à perseguição, eles triunfaram no meio da adversidade. E eu queria, com os irmãos nesta manhã, que os irmãos pensassem comigo, o que pode acontecer para a igreja crescer em meio à dificuldade? A gente tem conversado com os pastores do Brasil, pastores daqui de Ipatinga, de outros lugares, por onde eu passei agora. Nós estamos vendo algo acontecendo no meio das igrejas que é como se fosse um cansaço e um esfriamento. É nesse momento que nós precisamos nos levantar para crescer. Crescer em unidade, crescer em amor, crescer em compreensão, crescer em percepção. 4:23 diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros
e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Escuta, irmãos, a igreja é o único recurso que Deus providenciou para encorajar o homem. Todas as outras coisas e cursos que nós fazemos, eles têm um prazo de validade. Eu me lembro um curso de coach que eu fiz, que o cara mandava a gente ficar gritando lá. Hey, hey, hey. E aí mandava fazer umas coisas, todo mundo fazia, saía dali, todo mundo, vou vencer, vou vencer. Passavam uns dias, a gente voltava ao normal. A igreja é o único instrumento de Deus que permanece encorajando a vida do homem. Porque todos os dias, é por isso que é importante ouvir a palavra de Deus. Quando alguém falta um culto, ele está deixando de ouvir a palavra de Deus. E a igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar, para consolar as pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Não é possível viver um cristianismo sem igreja. A igreja precisa de cada irmão e cada irmão precisa da igreja. Nós fazemos parte do corpo. O irmão Antônio saiu comigo agora. A gente foi socorrer uma irmã e levar ela num lugar que ela precisava. E aí ela disse: eu não queria ter incomodado vocês. Eu falei: irmã, você já viu a perna reclamar porque o braço precisou dela? Não, nós somos corpo. Na hora da dificuldade, nós temos que recorrer um ao outro. E aí, deixamos lá onde ela foi e voltamos. A igreja, ela precisa entender que o que faz ela crescer é unidade. E Satanás sabe disso. Então, ele trabalha de uma forma muito sorrateira para quebrar isso. Até Jesus, na sua dor, chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele. A igreja não desencorajou os apóstolos. Pelo contrário, não jogou medo no coração deles. Pelo contrário, mas começou uma poderosa reunião de oração. Quando Jesus, quando começou a perseguição, quando começou os problemas, a igreja não falou para os apóstolos: vai ficar difícil, todos nós vamos sofrer. Não. Deus está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa o que nós vamos passar, sempre você tem que lembrar: Deus está conosco. A igreja, ela lembra isso todos os dias. E o que precisamos é unir o corpo de Cristo na sua aflição. Não fuja da igreja, busque a igreja, e na casa de Deus brota soluções, brota poder. Na casa do Senhor vai brotar conhecimento, vai brotar explicação. Essa semana, amanhã, começa a nossa semana de oração. E vai até domingo. A gente ora uns pelos outros. Quantos pedidos de oração chegam aqui? Quantos pedidos estão aqui nessa arca? E nós oramos, nós clamamos a Deus. Clamamos pela providência do Senhor. Então, quando a igreja está unida, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma experiência de ficar perto de uma fogueira. Lá na fazenda, quando eu era criança, era muito comum fazer uma fogueira e ficar todo mundo em volta contando causo. E sempre era causo de assombração. A turma da roça contava e você depois tinha que voltar a pé, passando pelas currutelas. E aí ia todo mundo com medo. E aí a gente ficava ali, aí botava batata, milho, e a gente ia assando e comendo e contando história. Se você pegasse um graveto daquele
e tirasse do fogo para fazer qualquer coisa e não devolvesse ele para a fogueira, ele apagava, porque ele ficou fora do centro da unidade do fogo. Ele estava longe e ele iria apagar, ia perder o seu calor, ia perder o seu brilho, ia perder a sua ação, o seu efeito de ser brasa. Mas quando ele vem para a fogueira, ele retorna, a brasa se acende, o graveto novamente exerce a sua função, que é dar centelhas. E aí o que acontece? Forma a luz da fogueira. Toda pessoa que se afasta do corpo, ele perde a sua essência, ele perde o seu brilho. E eu vou falar uma frase, mas eu peço que você coloque amor nela. Ele perde a função dele na terra. Por quê? Porque quem fica isolado é uma presa fácil. Porque ele não foi cuidado, está junto do corpo, ele vai se esfriando até não ter mais convicção nenhuma. Há poucos dias, eu conversei com um rapaz aqui, e ele disse: pastor, eu já fui evangélico, eu já fui espírita. E aí ele citou umas 10 denominações, de tudo quanto é vertente. Por último, ele disse: agora eu estou na católica. Mas eu vim aqui hoje conversar com o senhor. E aí nós conversamos, e ele sabia tudo de Bíblia. E ele me fez uma pergunta: por que eu não paro em canto nenhum? Falei: primeiro, porque você não quer. E segundo, porque há um vazio dentro de você, que só Jesus pode preencher. E Jesus colocou a igreja na terra para cuidar de você. Quando você se afasta, é presa fácil para o diabo. O diabo, ele ataca. A Bíblia diz que ele vive em derredor, buscando quem possa tragar, buscando o quê? O desânimo, buscando o quê? A falta de coragem, buscando o quê? A insatisfação. E eu poderia citar aqui um monte de coisa que afasta a igreja do corpo e faz ouvir as coisas que o diabo quer. Resultado, o povo se esfria e cada um vai por um canto. Meus irmãos, uma vida cheia de poder é uma vida de irmãos que buscam a companhia de irmãos. É uma vida que busca orar um pelo outro. É uma vida que busca servir um ao outro. O papel nosso na igreja é serviço, servir. Nós não estamos para ser servido, nós estamos para servir. A Bíblia diz: aquele que pensa que é o maior, seja o menor. E aí nós precisamos aprender que todos nós temos algo para ensinar. E juntos nós formamos um exército. O versículo 24 a 26, ele tem uma ênfase muito séria. Ele diz: ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus. E aí ele começa a dizer: ó soberano, tu falaste através do Espírito Santo. Em síntese, Deus, o Senhor falou. O Senhor continua falando, o Senhor fala ainda hoje. Então Deus move céu e terra sobre nós, aquece o coração, aquece as nossas vidas. Meus irmãos, a primeira perseguição dos apóstolos foi seguida de uma reunião de oração na igreja.
E o melhor método para enfrentarmos qualquer problema que exista é oração. Irmão, quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja busca, Deus muda histórias. O Brasil está confuso? Está. Mas agora é hora da igreja não procurar culpados, procurar soluções. E a solução está na casa do Senhor, a solução está em estar perto de Deus, a solução está em buscar a Deus de dia e de noite, a solução está em servir ao Senhor com alegria. A ação dos discípulos não foi de ira por causa da perseguição, não foi de vingança. Em vez disso, eles recorreram à oração. A igreja precisa buscar a Deus na hora da dificuldade. A igreja precisa buscar a Deus na hora das pedras chegarem. A igreja precisa buscar a Deus quando parece que todo mundo te abandonou. A igreja precisa buscar a Deus quando não sabemos o que fazer. A Bíblia diz: é do alto que vem o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem de governos, o nosso socorro vem do Senhor. E como é que a igreja orou? De que forma aqueles crentes ergueram unânimes ao céu a sua oração? Simplesmente eles trouxeram à mente quem era Deus e quem é Deus. Meus irmãos, nós não podemos esquecer quantas vezes eu me pego com um problema e dizendo: agora acabou, agora isso aqui não tem como. E aí o Espírito Santo me faz lembrar quem Deus é. Me mostra os feitos de Deus na palavra, os feitos de Deus nas nossas vidas, quantas curas, quantos problemas, quantas coisas que Deus já resolveu, quantas portas foram abertas, e é esse mesmo Deus que nós estamos orando, é o Deus que vai abrir portas hoje, é o Deus que vai abençoar hoje, é o Deus que vai tirar a dificuldade hoje, é o Deus que vai aquecer o coração hoje. Então, nesses anos todos que eu servi a Deus, eu já passei por várias idas e vindas. E em todos os momentos, a solução não está em programa, a solução está no Senhor. Então, o que nós precisamos fazer? Dobrar os nossos joelhos, estarmos juntos, buscarmos a Deus com integridade, buscarmos a Deus com muito afinco, buscarmos a Deus dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Quando o coração se esfria num casamento, você começa a enxergar os defeitos um do outro. Quando você está com o coração aquecido, você nem lembra que a companheira tem defeito, que o companheiro tem defeito, o amor cobre tudo. A mesma coisa na igreja. Quando o seu coração esfria, você enxerga todos os defeitos da igreja, e eu vou lhe falar, a igreja tem não é um não, tem um monte. Mas nós somos pessoas, e nós precisamos corrigir cada um deles. Nós precisamos trabalhar cada dia para sermos melhor. E se nós nos unirmos, a igreja começa a se restaurar, a igreja começa a se levantar, porque não há nenhuma solução para este momento na terra de tanta tristeza. Eu não sei quantos de vocês viram ontem, antes de ontem, uma senhora, ela matou o filho de 5 anos e ligou para o esposo e disse: nós não temos mais filho. Pode um negócio desse?
Ela matou o menino estrangulado. Ela viu o menino pedindo socorro. Que coração é esse? Ausência de Deus. Quando tem ausência de Deus, entra a maldade. Quando tem ausência de Deus, entra todas as setas do inimigo. Então, querido, o que faz a gente ser melhor é nos aproximar de Deus. E a agência que Deus colocou na terra para representar Deus é a igreja. Então, por isso que nós não podemos esfriar o coração. Tem oração, eu venho. Tem culto, vamos vir. Vamos, qualquer coisa, vamos estar juntos. Porque a fogueira, o fogo, a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Querido, a igreja é que triunfa na adversidade. Esse é um momento que a igreja vai prevalecer. Se você olhar o Brasil, há 20 anos atrás, quem eram os evangélicos no Brasil? Era um grupo pequeno. Começou a aparecer as igrejas pentecostais, as igrejas universal, mundial, da graça, as comunidades, tantas igrejas, e Deus foi colocando em lugares, e aonde Deus colocou uma igreja, a maldade desaparecia daquele lugar. Aonde Deus colocava, as pessoas eram libertas. Quantas pessoas, essas igrejas da Universal, da Graça, Mundial, já contribuiu para libertar pessoas? Eu conheço muitos testemunhos. As batistas, as presbiterianas, as Assembleias de Deus, tantas igrejas, comunidades, tantas igrejas. Aonde tem uma igreja, a maldade desaparece. Eu vi um documento de um secretário de segurança. Ele estava falando sobre a situação do país. E aí começou a falar sobre os locais aonde são mais perigosos. E aí um secretário disse, mas esse lugar, depois que a igreja chegou aí, melhorou muito. Aí ele apontou outro, e o outro secretário disse, nesse aí também chegou uma igreja, melhorou muito. A igreja do Senhor restaura, porque Jesus está nela. A igreja do Senhor conserta, porque Jesus é o nosso mediador, é o nosso médico, é aquele que nos alimenta. Então, nós precisamos de uma coisa para consertar o mundo. Só uma. 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. O que é que nós estamos precisando? Ousadia para testemunhar. A igreja hoje precisa entender que a mensagem que ela tem é mais forte do que qualquer bomba atômica. É mais forte do que qualquer outra coisa. Aonde Deus entra, muda histórias. Nesse congresso que eu fui ministrar de casais, o pastor José Fernandes, de Formosa, Goiás, ele me disse, pastor, tem alguns casais aqui que vieram aqui, mas estão separados. Mas vieram aqui. E aqueles dias de ministração ali, no final do congresso, houve uma renovação de votos, todos os casais fizeram uma renovação de votos, e eu vi, quem ministrou nesse momento foi o pastor da igreja. E eu vi aqueles casais que vieram separados, com lágrimas nos olhos,
renovando os votos, porque aonde Deus entra, muda tudo. Irmãos, o que nós precisamos é não baixar a guarda. A igreja cheia do Espírito Santo de Deus não pede que livre dos problemas, mas que Deus nos dê ousadia, que Deus nos dê intrepidez, que Deus nos dê coragem para testemunhar no meio dos problemas. Jesus já falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A verdadeira oração consiste em dizer a Deus o que fazer. Mas a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir a Deus que faça a sua vontade em nossa vida. Às vezes nós queremos que Deus resolva, Deus faz isso, Deus faz isso. Irmãos, faça-se a tua vontade na minha vida. Os crentes pediram que Deus olhasse para os problemas e os capacitasse através da palavra. Eles não pediram para livrar da ameaça, eles não pediram para livrar dos problemas, eles pediram poder para testemunhar. E a Bíblia diz, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder para quê? Ser testemunha. A igreja, quando recebe poder, ela testemunha. A igreja, quando recebe poder, a sua vida tem ousadia. A igreja, quando recebe poder, ela acredita que Deus pode mudar todas as situações, sejam elas quais forem. Enfermidade, Deus cura. Problema, Deus abre porta. Há poucos minutos eu estava lá em cima orando pelos meninos que iam fazer a prova do Enem hoje. Eu estava orando por eles. Por quê? Porque Deus abre a mente para capacitá-los. Ontem, eu estava lendo a história de um menino de 14 anos. Eu não sei se vocês já viram isso. Um menino de 14 anos que passou na faculdade de medicina. E agora, ele está com 19 anos, está se formando. Irmãos, 19 anos é médico. Aí perguntaram para ele, qual é o segredo? Ele disse, a minha sabedoria vem de Deus. Aí você pergunta, uma pessoa que honra a Deus, Deus vai honrá-lo ou não? Vai honrar. Então, irmãos, tudo que você precisa, Deus tem para te dar. E isso está na igreja. Nós somos humanos. E como humanos, nós precisamos de algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos é um lugar para nos reunir, é um lugar para nos acertarmos. Igreja é lugar da gente acertar. Porque a gente vê um irmão com um problema e ele vê o nosso problema, porque todos nós temos problema, todos. Todos nós temos defeito, todos. Então, é na igreja que a gente se restaura, que a gente corrige os erros. Então, eu quero te falar uma coisa, quando nós buscamos o poder de Deus, vem sobre nós a graça, a unção e a palavra de Deus, que nos leva a testemunhar, que nos leva a nos corrigir. Hoje, muitas igrejas deixaram a palavra e começaram a pregar novidades no mercado da fé. Essa é uma terminologia boa, mercado da fé. Todos os dias aparece algo novo. Todos os dias aparece algo novo. E se você fizer isso, irmão, quem faz a igreja crescer
É o Espírito Santo agindo nela, no meio da igreja. É Deus falando ao seu coração. É os irmãos entendendo que não dá para ficar longe de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, venham quarta-feira. Nós precisamos ir receber uma palavra rema na quarta-feira, para o meio da semana a gente se levantar e dizer: Deus vai nos dar graça para a gente aguentar até sábado e domingo e receber outra palavra para a gente se levantar, porque quando a igreja caminha unida, não tem inferno que consiga destruir. Meu irmão, eu vou parar aqui, tem mais 3 itens, mas eu termino domingo. Essa palavra é uma palavra muito séria, que nós precisamos ouvir e praticar. Irmão, o seu maior bem, perguntaram a um desses homens que são prósperos na vida, qual é o segredo dele crescer tanto financeiramente e intelectualmente? Olha que resposta: eu uso bem meu tempo. O que é que nós estamos fazendo com o tempo que temos? Nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Instagram, nós estamos no joguinho. Ontem, um rapaz, ele agrediu a mãe, bateu na mãe, chamaram a polícia, e era um rapaz de 21 anos. Machucou muito a mãe. O motivo, ela tomou o celular. O que você está fazendo com o seu tempo? Tem tanta gente que está perdendo tempo em brincadeiras, em coisas que passam. Gaste o seu tempo estudando. Gaste o seu tempo crescendo. Gaste o seu tempo buscando a palavra. Gaste o seu tempo de joelhos dobrados em oração. Gaste o seu tempo diante de Deus. E você vai ver que tudo entra no equilíbrio. Irmãos, se não for a Deus em nossa vida, o que seria de nós? Por isso, nesta manhã, eu quero pedir a você encarecidamente: não olhe para o mundo pensando que você vai encontrar soluções. A solução para a sua vida está na igreja, porque Jesus é o Senhor da igreja. A solução para a satisfação do seu interior está na igreja, porque Jesus traz alegria, gozo, paz.